Olá, muito boa noite para todo mundo. Do outro lado do rio, um bugio mais encorpado se adiantou do bando e roncou na intenção de defender sua ribeira, mas a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV atravessou a fronteira e agora, estando arranchada na Fazenda da Figueira, a junta a pionada e anuncia a apresentação de mais uma função novidadeira, que começa com a apresentação da nossa prosa briteira do dia. Para os companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra de escutar esta nossa falação e frequentar aqui o nosso terreiro, não é novidade que a exportação de boi em pé é uma ótima oportunidade de aumentar a rentabilidade da nossa atividade, né? Pois o que tem para ser contado agora é que este ramo de negócio, que já era muito bom, está ficando melhor ainda para o lado do fazendeiro brasileiro. O caso é que, além das grandes vantagens que o nosso gado vivo já oferecia para os compradores estrangeiros, como a quantidade, o preço e a excelente qualidade, agora a gente está vendendo também mais confiança e sanidade, por conta do próximo reconhecimento internacional do país inteiro como área livre de febre aftosa sem vacinação, o que deve acontecer ainda neste mês na reunião da OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal. Mas repare, a amiga fazendeira, que como já está fazendo um ano que a derradeira injeção foi aplicada na boiada brasileira, os bons resultados da suspensão da vacina já estão aparecendo no mercado. De acordo com um levantamento que acaba de ser tirado do forno pelo pessoal da Scott Consultoria, nos 4 primeiros meses deste 2025 que está em andamento, o tamanho do rebanho embarcado daqui para o estrangeiro chegou a pouco mais de 300.600 animais, sendo o maior da história para este período do ano. E a gente aproveita para fazer a recordação de que, como já tinha sido falado aqui na ocasião própria, o 2024 também foi o melhor ano de todos os tempos para o setor exportador de boi vivo, com o total despachado lá para fora atingindo nada menos que 1.800.000 cabeças de gado. Já o dinheiro apurado pelos exportadores brasileiros somou 829 milhões e meio de dólares, quase o dobro do que tinha sido recebido em 2023. Outra boa notícia aparecida nesses balanços mais recentes é que, na relação dos fornecedores de gado exportado de janeiro a abril, já apareceram 10 estados diferentes, sendo que o grande campeão é o Pará, com 194.800 cabeças, o que corresponde a 62,8% do total nacional. Já na lista da nossa freguesia para este tipo de mercadoria, o ponteiro é a Turquia, que comprou o equivalente a 30,4% de tudo o que a gente vendeu lá para fora de janeiro até agora. Sendo então seguida bem de perto, pelo Egito, que arrematou 29,4% desta gigantesca boiada exportada. Na estrada, o viajante que cruza o chão do sertão já está reparando que nas invernadas, que antes estavam até brilhantes de tão verdejantes, aqui e ali já estão aparecendo manchas amareladas. O que, para quem ainda tem boiada para ser terminada, não é só uma mudança na paisagem, mas um sinal de que a hora agora é de prestar mais atenção no trato desse gado. Pois então, para o amigo pecuarista que precisar de mais informação a respeito de como isso pode ser feito, a gente recomenda a participação na nossa sessão sobre pastagens, hoje com o engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E no programa de hoje a gente vai ficar sabendo se é bom ou se é ruim deixar o capim sementear na pastagem. Confira. Existe uma condição que sempre vai acontecer nas pastagens, que é esse processo de ela sementear. Esse processo de florescimento, com certeza já deve ter acontecido aí na sua propriedade. Alguns atributos são importantes para que isso aconteça. Um deles é que a partir do momento que as temperaturas noturnas na sua região comecem a diminuir, mais ou menos por volta de uma semana consecutiva, até 10 dias, a planta tem um mecanismo de defesa aonde tudo parece que fisiologicamente a estação de crescimento está levando ela a um cessar de crescimento e de acúmulo de forragem. Então esse é praticamente um alerta que faz com que a planta então ela
sementei para que ela tente, de uma certa forma, perenizar. É uma forma de sobrevivência. E não necessariamente significa que essa semente que está aqui, ela vai cair no solo, ela vai germinar, e é isso que eventualmente você possa estar pensando que vai garantir a perenidade das pastagens. Uma outra forma que a gente vê bastante é exatamente nesse sentido, onde o produtor está estabelecendo uma nova área, abrindo novas áreas, plantando e de uma forma equivocada falar que vai deixar essa planta em crescimento livre para que depois ela venha sementear e garantir essa perenidade para o próximo ano. Isso não é verdade, porque uma vez o pasto muito bem estabelecido, e nesse caso aqui especificamente, ele é em função do clima e não dessa estratégia de deixar sementear para a perenidade, não existem espaços disponíveis para que essa semente, eventualmente que você deixou o pasto sementear e não usou aquele ano para usar no próximo, ela consiga germinar. Então, é importante que se entenda que essa condição de sementear, ela tem algumas particularidades. E a gente não pode ir contra a planta forrageira. Lembre-se que então no pré-florescimento também, a planta ela passa a drenar o máximo de nutrientes para a semente, para que essa semente seja a melhor possível. Mas na hora que também você está elongando essas hastes, a taxa de acúmulo é muito grande. Porém, se você fizer uma análise de quantos por cento dessa taxa de acúmulo é de haste contra o que seria de folha, é muito negativa, ou seja, a planta vai começar a colocar muito mais haste do que folha. É comum vocês verem, do meio para o final da estação de crescimento, plantas como pânico, Tanzânia, mombaça, Miyagi, que elas começam a elongar mais o colmo. E se você não ajustar a carga, você passa a ter hastes muito proeminentes. Lá na frente, são essas hastes que vão ser as primeiras que vão mostrar o florescimento. A gente faz aqui um rápido intervalo e volta já. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. É verdade verdadeira mesmo que isso até estava previsto e era perfeitamente esperado por todo o povo do mercado. Mas para os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, o mês de maio já estava sendo um balão cheio de dificuldades, muito pesado e custoso para ser carregado, né? Por conta do rumo tomado pela nossa praça boiadeira, que está largada e desembestada na descida da ribanceira. Cuja situação, que já não estava nada boa, ficou ainda mais complicada com a confirmação de um surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul, o que põe em alerta máximo todo o sistema de defesa sanitária do país. Aí, sendo caso de urgente precisão, adquirir informação segura a respeito do que deve acontecer no nosso eito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente lá da casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Pedro. Mais uma vez é uma grande satisfação poder ter a sua presença virtual aqui no nosso rancho para prosear de boi e de boiada, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo como sempre, Pedro. Muito obrigado, Sidney. É um prazer para a gente da Scott estar aqui conversando com vocês nesse mercado bem movimentado para esse momento, né? O negócio está fervendo, né? Ô, Pedro, do ponto de vista sanitário, hein? O aparecimento da gripe aviária lá no Rio Grande do Sul pode servir de alerta também para quem ganha vida na nossa lida de gado bovino? Sidney, é até uma dificuldade que a gente tem em mapear para esse momento de queda, né? Veio justamente uma gripe aviária que pode realmente pressionar o mercado do boi gordo, por quê, né? O que a gente está falando? Quando cessa a questão da exportação, a gente aumenta a disponibilidade no mercado interno e isso deve acontecer por esse curto prazo, pensando aí na carne de frango.
Quando você aumenta a disponibilidade de uma proteína, as concorrentes tendem a se pressionar também para esse momento. E a gente já está vivendo um momento de pressão em cima da cotação da arroba do boi gordo. Ela está aí negociada R$ 306 por arroba aqui em São Paulo. A gente viu quedas consecutivas para esse momento, né? Ainda não estão descartadas novas quedas. A gente já vê até algumas unidades frigoríficas negociando abaixo dos R$ 300. E isso deve acontecer em algum momento, né? A pressão é muito grande. Só que a gente está falando de maio, aumento da oferta, avanço do outono, dificuldade ali em questão do escoamento, né? Porque aumentou bastante a oferta, a demanda não veio também nesse mesmo compasso e a gente tem uma pressão. É difícil um pouco mapear se está sendo realmente por causa dessa disponibilidade de frango para esse curto prazo ou se é um movimento aí natural que está acontecendo. Mas a tendência é que sim, quando você aumenta a disponibilidade de uma proteína no mercado, por alguma razão, algum motivo que aconteceu ali, ela diminui ali, né, a questão do comparativo com as outras e joga pressão para cima, não só para o boi gordo, como também para o suíno, para esse momento, entre as outras proteínas. Falando agora especificamente do nosso mercado do boi gordo, né, Pedro, e pensando aí antes dessa questão da gripe aviária, né, que é que explica essa derriçada geral da arroba que vem desde o começo desse presente mês de maio, hein? Exatamente, né? A gente estava falando ali há pouco tempo atrás, né? Se a gente pegar aí 20 dias atrás, 30 dias atrás, a gente estava com arroba 320, 330 aqui em São Paulo, referência. A gente falava de um Mato Grosso, inclusive, com o preço da arroba muito forte, né? Um movimento aí diferente. E aí, quando entrou maio de verdade, terminou ali, né? Aquele finalzinho de abril, que já vinha um pouquinho de pressão, né? Um pouquinho mais forte. Quando começou maio, a gente teve realmente as quedas consecutivas para a arroba do boi gordo. A gente iniciou o mês 318, ficou estável ali, aquela questão da demanda, Dia das Mães, como que ia ser e tudo mais, não veio, o consumo foi um pouco aquém do esperado. É claro que a exportação foi recorde, a gente está falando de exportação, um movimento muito grande, mas a exportação ainda é 30%, 35% do que a gente produz. A maior parte ainda fica para o mercado interno. E quando a gente está falando de uma demanda para o mercado interno que não foi suficiente para justamente diminuir os estoques dentro da unidade frigorífica, diminuir, né, justamente porque eles compraram bastante, fizeram estoque acreditando ali que essas datas comemorativas seriam positivas, acabou não saindo desse jeito, então eles estavam bem estocados, conseguiram alongar um pouco mais as escalas, a necessidade de compra de boiadas diminuiu, e o período que a gente está falando é um avanço do outono, né? A diminuidade da qualidade das pastagens para esse momento, na maior parte aí do Brasil Central. É claro que algumas regiões ainda estão com chuvas, os produtores conseguem segurar um pouco mais a boiada, a negociação é diferente, mas o que a gente está vendo para essa pressão ser aplicado, né? E o que explica isso é justamente isso. As unidades frigoríficas estavam ali com seus estoques em alta, estavam bem comprados, alongaram a escala, necessidade de compra para esse momento não é tão grande assim, então a gente vê justamente essa oferta aumentando, uma necessidade de compra baixa, uma pressão mais firme para a arroba do boi gordo. Pedro, o que a gente já tem aí de previsão a respeito do tamanho da boiada que será confinada nessa atual temporada, hein? Inclusive, bem legal falar aí de gado confinado para esse momento, porque o Confina Brasil já está saindo, né? Nossa pesquisa expedicionária visita aí praticamente o Brasil como um todo. A gente já vai sair nessas próximas semanas, algumas rotas de teste para justamente começar realmente no dia 2 ali, tá viajando o Brasil, né? Começando São Paulo aqui. Dessa vez a gente vai subir para depois descer. Ano passado a gente começou São Paulo, Paraná, foi Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai fazer São Paulo, Minas Gerais e começar a subir, né? Goiás, oeste da Bahia, Tocantins e tudo mais, para justamente mapear o que está acontecendo com esse gado confinado. Por quê? A gente já começa a ver algumas unidades frigoríficas que têm recebido gado confinado, mas o volume ainda é muito baixo. Esse momento, inclusive, é o que eu tinha falado, né? A questão da pastagem faz com que, para esse momento, a oferta de gado proveniente de pastagem seja muito maior relativamente em relação ao gado confinado. Mas a expectativa é que, para esse ano, principalmente pensando no segundo giro, primeiro giro, o produtor não estava muito animado, né? Tá vendo essas quedas aí? Começa a tirar um pouco o pé do acelerador, começa a segurar um pouco mais. A questão do milho, né? E outros insumos acabaram pesando um pouco mais. Mas a expectativa é que para o segundo semestre, né? O segundo giro de boiada confinada seja muito positivo. A gente está falando de um cenário que possibilidade de recorde para o volume de cabeças confinadas aqui no nosso país, né? Tá certo. Ô Pedro, agora quanto tempo mais a companheira fazendeira que está assistindo a gente vai ter de esperar para ver o ciclo da pecuária virar de vez, né? E até que enfim, hein? O que a gente fala aqui, né? Dos 3 braços que a gente começou, que a gente sempre comenta, né? O preço do bezerro ele já é 40% mais caro nesse momento do que o mesmo período do ano passado.
O boi gordo, por mais que a gente esteja falando aí de uma pressão muito forte, R$300 por arroba é um cenário muito mais positivo do que no mesmo período do ano passado. A gente está falando de R$80, R$90 por arroba a mais no mesmo período. Ou seja, subiu também, né, 30% a 40% no preço. Esses dois braços já virou. Agora falta a questão da oferta de fêmeas, a participação de fêmeas no abate, né? Ou seja, a questão da oferta de bovinos terminados. Começo desse ano a gente viu uma oferta de fêmeas, uma participação muito grande de fêmeas. Em alguns momentos, aí pegando os dados de CIF, né, que seria o Sistema de Inspeção Federal, a gente viu a participação de fêmeas chegando a 47%. E agora, em maio, a gente começa a ver esse volume diminuindo. Inclusive, muitas unidades frigoríficas até não comprando essas fêmeas, ou seja, a diminuição dessa oferta começa agora e a gente deve ter o segundo semestre realmente virando aí para a fase de alta do ciclo pecuário. Tomara, né, Pedro? A gente está esperando aí essa confirmação faz tempo. Ô, Pedro, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa. Você que é de casa aqui, todo dia você está aqui conversando com a gente, prosseando sobre boi, boiada e boiadeiro. Obrigado, grande abraço para você, abraço para toda a turma da Scott aí, até a próxima. A gente que agradece, viu, Sidney? Um forte abraço a todo mundo que está acompanhando aqui e a todos vocês que fazem esse incrível programa. Muito obrigado e até a próxima. Estando cada companheiro armado de um pau de marmeleiro, a gente já fez a bateção do feijão que foi espalhado no terreiro, sendo que esta foi a primeira metade do serviço encomendado, porque ainda falta deixar o produto ensacado. Dá tempo então de fazer uma parada ligeira, mas já fica o amigo avisado de que, quando essa lida ensacadeira for retomada, o assunto que está apartado para ser conversado é a situação e o andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a combinação entre a inapetência da população e o aumento na oferta de gado terminado, a situação já não estava boa para o lado do fazendeiro brasileiro, mas como tudo que está ruim ainda pode piorar, a gripe aviária está ameaçando afundar mais ainda a nossa praça boiadeira no rumo de descida na ribanceira. É já que a gente vai voltar, aguarde. Tendo a perfeita noção de que, para nós, a hora não é plenamente confortável e a nossa trincheira boiadeira ainda está numa posição desfavorável por causa da recente mudança do tempo e da estação, a gente faz agora a verificação do que aconteceu de modificação no mercado do boi gordo e na sua cotação. Os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro já tinham sido avisados e até achavam que estavam preparados para enfrentar o crescimento da pressão baixista do comprador em cima do valor do seu gado. Mas a ventania de derrubadeira está maior do que era o esperado e agora está todo mundo assustado com o jeito que o vento está batendo no eito. A questão é que, conforme já é da sabedência geral, esta situação atual estava sendo provocada pela combinação da inapetência da população com o aumento natural da oferta de boiada terminada no mercado, né? Mas aí o caso foi que apareceu lá no sul uma assombração gadeiuda de feiura ainda mais extraordinária do que as que a gente já tinha aqui, representada pela gripe aviária. E agora praticamente todos os compradores estrangeiros fecharam a porta para o frango brasileiro. O problema é que com essa carne ficando aqui mesmo no nosso terreiro, o que poderia acontecer é uma queda no seu preço e uma mudança na preferência do consumidor. Por conta disso, o frigorífico agora está segurando a compra de boi e o distribuidor atacadista não está querendo aumentar o estoque de mercadoria na Câmara Fria. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro e, de novo, a arroba caiu em todas estas praças consideradas. Correndo, então, com o serviço para fazer a recitação sem deixar ninguém fora da relação, a gente registra que a lista das deiçadas foi ponteada pelo Rio de Janeiro, onde a queda foi geral, com o boi voltando para R$ 288 e a vaca para R$ 265, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho já não vale mais do que R$ 278. No Triângulo Mineiro, o boi piorou para R$ 288 e a vaca para R$ 268. Na região sul, o macho foi derrubado para R$ 285 e a fêmea para R$ 270. No norte do estado, quem vendeu boi agora pegou no máximo R$ 280.
Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho desceu para R$ 282 e a fêmea para R$ 270. No sul goiano, o boi desandou para R$ 284. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o preço do macho foi rebaixado para R$ 300 redondos e o da fêmea para R$ 275. No sudeste do estado, o boi foi igualmente rebaixado para R$ 300. No norte mato-grossense, a vaca escorregou para R$ 270. No oeste da Bahia, o fazendeiro está tendo de aceitar pelo boi R$ 283. Esta mesma porcaria de R$ 283 é o valor que o comprador está pagando pelo boi no oeste do Maranhão. No sul do Tocantins, a fêmea recuou para R$ 255. No norte tocantinense, a vaca sai por R$ 250. No Acre, o macho tropeçou para R$ 240 e a fêmea para R$ 237. Em Paragominas, o boi afundou para R$ 295 e a vaca para R$ 265. Em Marabá, o macho piorou para R$ 280. E em Redenção, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que resolveu cortar o boi para R$ 270. Eu sou um caboclo desbragado, criado na lida, largado aqui nessas lonjuras, e pode ser sim que, por conta disso, a vida tenha me feito um sujeito assim de cabeça dura. Mas estando no meu direito, e este eito eu conheço bem, não me venha o cidadão ardiloso, armado de discurso macioso, mas colhido nos eitos da maldade, querer tirar minha razão e dizer que o meu lugar é no rodapé da sociedade, porque a dignidade exige reação e nessas horas o céu, acima do seu chapéu, pode virar em tempestade. Quase todo mundo aqui, de perto e lá do sertão mais fundo, já tem sabedência de que este matuto aqui, que sou eu mesmo, sou autor dessa série de 4 livros de poesias campeiras que eu batizei de Versinhos de Caipira. Não sei se é só para me agradar, mas a verdade é que tem muita gente querendo comprar. E se um amigo ou amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no telefone 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou pode também mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda campear meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida em frente, a gente anuncia aqui a despedida do povo desta freguesia e pega de novo a estrada, deixando já a nossa volta marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.